Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Jesus Cristo é superior. Esse tema do livro de Hebreus nos convida a examinar as evidências mostrando a superioridade de Jesus a todas as suas criaturas. Hoje estamos em Hebreus capítulo 1, do versículo 10 a 12, onde vamos refletir sobre o significado de uma citação super importante do Antigo Testamento. E no final do episódio, darei a resposta à pergunta 576 e uma nova pergunta para testar seu conhecimento da palavra do Senhor. Vamos agora para Hebreus capítulo 1, versículos 10 a 12. O texto da Nova Almeida Atualizada diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. Como manto, tu os enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Vamos refletir hoje sobre o significado desses 3 versículos e uma citação que nós encontramos no Antigo Testamento. Começando a pergunta de onde vêm estas citações, ou citação, na verdade, é um texto só, que encontramos no Antigo Testamento, em Salmo 102. Se você olhar na sua Bíblia, em Salmo 102, do verso 25 a 27, vai encontrar essa citação, mostrando como Jesus é grande, porque no texto aqui de Hebreus, ele claramente diz que está falando a respeito do Filho. Então, nesse sentido, quando ele usa aqui o título Senhor, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, ele aplica esse título a quem? Agora, a resposta é claro, que como ele diz aqui, diz ainda, no versículo 10, devemos voltar para o que ele já disse no versículo 8, onde ele falou a respeito do Filho. A respeito do Filho, deu uma citação, diz ainda, a respeito do Filho, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. E nenhuma outra explicação faz sentido no contexto, porque todo o contexto de Hebreus capítulo 1 é de mostrar que Jesus é superior. Então, esta citação de Salmo 102 se aplica especificamente a Jesus Cristo. E agora vem um desafio interessante. Voltando para Salmo 102, naquele texto, estas palavras foram dirigidas a quem? Quando diz Salmo 102, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra. Olhando para o texto de Salmo 102, descobrimos que ele dirige as palavras a Yahweh, ou seja, Senhor. Pode olhar na sua Bíblia. Se sua Bíblia usar a palavra Senhor, Salmo 102, verso 1. Na minha Bíblia aqui diz, ouve, Senhor, a minha súplica. Mas a palavra Senhor, escrita em maiúsculas. Algumas outras versões colocam outras palavras aqui. Porque aqui nós temos uma maneira de traduzir uma palavra descrita como tetragrama, 4 consoantes, que na verdade não tem pronúncia em nossos idiomas hoje em dia. Às vezes pessoas traduzem como Yahweh, ou Jeová, ou Javé. Mas é o título mais usado no Antigo Testamento para identificar Deus. Então aqui, claramente, Salmo 102, verso 1, ouve, Senhor, a minha súplica. Ele continua ao longo do Salmo, falando para o Senhor, falando para Deus. Verso 12, por exemplo, tu, porém, Senhor, permaneces para sempre. Que é justamente o ponto colocado aqui, onde ele fala do versos 25 a 27. Mas ainda falando ao Senhor, a Yahweh, Deus, Jeová. Então, no Antigo Testamento, Salmo 102, fala para Yahweh. E o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, diz que está falando acerca do Filho. Jesus é Yahweh, ou Jeová. E aqui descobrimos um problema. Para algumas pessoas que se dizem defensores de Jeová no seu ensinamento, mas que negam
a divindade de Jesus. A própria palavra do Senhor diz que Jesus é Jeová. Jeová, ou Yahweh, ou Javé, não é uma palavra que identifica apenas o Pai. Identifica Deus. O Pai é Deus. Jeová, Yahweh. Jesus também é Deus. Jeová, ou Yahweh. E merece a mesma honra, a mesma glória, a mesma adoração que o Pai merece. Agora que entendemos que ele está falando sobre Jesus, Deus, quais características do Senhor são destacadas aqui nesse texto? E aqui vamos ver principalmente duas questões. Primeiro, no verso 10, ele é o Criador. No princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Jesus é o Criador. Isso é completamente coerente com outro ensinamento de João capítulo 1, Colossenses capítulo 1, Hebreus capítulo 1. Jesus é o Criador. E o segundo ponto, ou característica destacada aqui, é a eternidade de Jesus. Tu permaneces, tu porém és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Lembramos novamente das palavras de João capítulo 1, versículo 1, que Jesus, o Verbo, existia no princípio com o Pai, que ele é Deus, ele é o Criador, sempre existia. Assumiu a forma de carne, se tornou homem, e nesse sentido teve um princípio aqui na Terra, mas Jesus nunca teve princípio e não terá fim. Ele existe eternamente. Agora, resumindo, quais são algumas coisas que podemos concluir olhando para esses 3 versículos? Hebreus capítulo 1, do versículo 10 ao 12. Primeiro, o nome Yahweh não se limita ao Pai, pois se aplica a Jesus também. Segunda observação, Jesus é o Criador do universo e Jesus é eterno. Agora, como prometido, a resposta à pergunta 576. Qual tribo de Israel recebeu sua herança no meio do território de outra tribo? Alternativas: A, Benjamim, B, Gade, C, Simeão ou D, Naftali. A resposta certa foi Simeão, que recebeu sua herança no meio do território de Judá, como encontramos em Josué, capítulo 19, versículo 9. A herança dos filhos de Simeão foi tirada da porção dos filhos de Judá, pois a herança destes era demasiadamente grande para eles. Por isso, os filhos de Simeão receberam a sua herança no meio dos filhos de Judá. E a nova pergunta vem do Novo Testamento. Quem foi o centurião encarregado de levar Paulo como prisioneiro para a Itália? Alternativas: A, Júlio, B, Tito, C, Epáfras ou D, Cláudio. A resposta no final do próximo episódio do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Jesus Cristo é superior, ele é eterno, ele é o Criador e ele merece honra, glória e adoração de todas as suas criaturas. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.